Queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Efésios, capítulo 4. Final de semana de feriado é sempre um desafio. E hoje à noite as nossas coordenações estão separadas. Nós temos uma das coordenações que está se reunindo separadamente da gente, né? Mas estão tendo lá um tempo bem gostoso também juntos. E eu queria que você pudesse hoje parar um pouquinho para refletir sobre algo que eu creio que é muito importante, algo que eu creio que às vezes nós não estamos na mesma pegada do que a palavra do Senhor tem nos ensinado. E eu gostaria de trazer alinhamento. Essa é uma daquelas noites que a gente traz alinhamento de visão, alinhamento com aquilo que a palavra do Senhor nos ensina. Então, você está com sua Bíblia, Efésios capítulo 4, a gente vai estar lendo dos versículos, a gente vai ler ali do 1, vamos ler do 1, vamos começar no 1 e aí eu vou parar quando terminar, tá certo? Então vamos lá. Lá do início: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito: quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. O que significa ele subiu? Senão que também havia descido às profundezas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Vamos ler até aí. Não fecha a tua Bíblia, deixa ela aberta, e inclusive se tiver alguém perto de você que precisa também dar uma fuçada, de vez em quando compartilha com ele, com ela também, tá bom? Queria orar com vocês, vamos orar mais uma vez? Pedir a Deus que fale aos nossos corações hoje à noite. Às vezes a gente está meio inquieto, a gente chega meio corrido, né? Vamos deixar que Deus possa falar um pouquinho aos nossos corações agora? Baixa a tua cabeça, fecha os teus olhos aí onde você está. Deus, obrigado por esse momento aqui juntos. Mais uma vez te louvamos, Pai, porque no final de semana, de feriadão, a galera sai de casa, vem para cá com o intuito de crescer juntos, de adorar ao Senhor em unidade como juventude da nossa igreja. E Pai, eu te louvo pela vida de cada uma aqui, te louvo, ó Deus, porque nesse momento a gente tem um lugar para se reunir, uma igreja, ó Deus, onde a gente tem cadeiras e um som fera, uma banda, uma galera que está aí trabalhando em tantas áreas para fazer com que esse momento seja importante e possa acontecer, e que sirva para a glória do Teu nome. Mas Senhor, o que Tu tens para a gente é muito maior do que isso, e o que nós queremos hoje à noite, Pai, é entender aquilo que Tu tens para cada um de nós, e buscarmos, ó Deus, o verdadeiro entendimento do porquê que Tu fizestes de cada um de nós igreja, corpo de Cristo. Então, Pai, trabalha em nossos corações hoje à noite, e se existe, ó Deus, aqui frieza, superficialidade, mediocridade de relacionamento com o Senhor, que hoje à noite, ó Deus, possa realmente ser como cantamos, que sejamos Teu, somente Teu, porque nós queremos hoje à noite nos prostrarmos mais uma vez ao Senhor, e dizer que Tu és o Senhor
das nossas vidas. Muito obrigado por cada um aqui, obrigado por aquele também que nos visita. Ó Deus, sê também com o coração deles hoje à noite e fala-nos, Senhor. É o que nós queremos, ó Deus, ouvir a Tua voz. E oramos em nome de Jesus. Amém. Deixa eu fazer uma pergunta para você, pergunta importante que eu preciso fazer para você. Queria que você perguntasse para a pessoa do lado aí, o que é que significa igreja para ela? Pergunta aí, o que é que significa igreja para a pessoa que está do teu lado? Talvez a pessoa tenha uma ideia muito louca aí, eu queria que você pudesse perguntar para ela o que é que significa igreja. Agora fala sério, não é para zoar não, hein? O que é que significa igreja? Beleza? Conseguiu tirar uma resposta plausível da pessoa que está do seu lado? Eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês, e eu queria que nós pudéssemos prestar atenção aqui, porque eu queria tratar com vocês de uma falsa ideia que tem surgido nesta nova geração. Uma falsa ideia sobre igreja e uma falsa ideia sobre ministério. Dois nomes que para a gente parecem tão comuns, tão normais, do dia a dia, principalmente para aqueles que a gente chama de rato de igreja, né? Que cresceu na igreja desde pequeno, que está aqui há não sei quanto tempo, e você começa a se acostumar com essas palavras, e você começa a ter um entendimento talvez errôneo sobre elas. E o que eu queria hoje à noite é que justamente nós pudéssemos alinhar isso, nós pudéssemos trazer esse assunto a um entendimento como a palavra de Deus nos ensina. Beleza? Porque hoje em dia, meus queridos, olha ali, ó. Hoje em dia, quando a gente para pensar em igreja, em ministério, a ideia errada sobre essas duas coisas tem levado muito jovem a se afastar daquilo que ele acha e entende por instituição igreja. Ele pula fora. Ele até é um cristão fera. Ele até caminha com o Senhor. Ele até conhece o Senhor. Ele até vai numa reunião de estudo bíblico. Mas igreja, não, isso não é para mim. Igreja não é o que eu quero. E a gente, da mesma forma que tem uma galera chegando, tem uma galera saindo, e parece que a porta da frente, né, ela ficou grande e é uma bênção, mas a porta de trás é tão grande quanto a porta da frente. Como você viu aí, né, você ouviu da pessoa do lado o que é que significa igreja para ela, não sei o que é que ela te falou, mas geralmente nós caímos em 4 categorias do que é que significa igreja, né, para você, para mim. No português, pelo menos, são essas as 4 ideias que geralmente nós temos quando falamos sobre igreja. A primeira dela é quando você se refere ao prédio, não é verdade? Você diz assim, ó, ali está a igreja, ou seja, vai começar uma reforma lá na igreja, né? Você viu a nova igreja que está sendo construída, você viu a entrada nova da igreja, ou seja, a gente está se referindo ao prédio igreja, certo? Essas 4 paredes e o telhado aqui. Essa é a primeira referência, e referência que fazemos sempre, né? Em segundo lugar, a gente tem uma outra referência, uma referência que a gente agora está falando sobre um evento, né? Às vezes você diz assim, você vai lá na igreja domingo? Quando você diz você vai na igreja domingo, você vai para o culto domingo na igreja, ou seja, você vai adorar ao Senhor. Geralmente essa é uma segunda forma de usarmos a palavra igreja, não só como edifício, mas também como um evento, né? Você vai lá domingo para o culto, né? Para a igreja. Terceiro lugar, como é que a gente usa esse nome igreja? Como é que a gente tem usado ele? A gente usa também como instituição. Já parou para pensar? Instituição igreja, ou seja, aquela formada por um pastor, formada por pastores, formada por funcionários, formado por pessoas que ensinam, aquela igreja que tem um objetivo, aquela igreja que tem programas acontecendo, aquela igreja que você vê que ela está também em operação porque ela tem um CNPJ. Então, muitas vezes nós nos referimos à igreja como instituição. Instituição. Você já falou assim, olha, eu dei uma oferta para a igreja. Eu ofertei para sustentar os trabalhos da igreja, eu entreguei meu dízimo para sustentar a igreja, ou seja, essa é uma das formas que você também pode usar a palavra igreja, e muitos têm usado desta forma. Agora tem uma outra,
porque eu creio que é aí onde a coisa começa a fazer sentido para a gente. É quando nós falamos sobre o significado de igreja como uma comunidade de homens e mulheres, de pessoas que pertencem a Cristo e vivem sob o reino de Cristo, ou o reinado de Cristo. Ou seja, quando nós começamos a entender igreja desta forma, muda algumas coisas. Ou seja, é aquela frase assim, André faz parte da minha igreja. Ou seja, ele não está falando do prédio, ele está falando do corpo, ele está falando daquele grupo de homens e mulheres, né, que se sujeitaram ao reinado do Senhor. Faz parte da assembleia local dos cristãos. Eu não sei como é que você pensa igreja, eu não sei o que é que você, né, quando pensa no nome igreja, fala por aí, ou reage, porque muitos ao ouvirem o nome igreja, reagem, e às vezes a reação tem sido aquela de não ter relacionamento com ela, e tem se afastado dela. Nós temos um movimento muito grande em algumas gerações, principalmente nas novas gerações, de estarem se posicionando contra grandes instituições, né? Tem voltado aquela ideia da igreja pequena, aquela ideia do grupo pequeno, e isso tem sido algo muito interessante. Então nós estamos tendo um fortalecimento dos nossos pequenos grupos e um enfraquecimento da Assembleia Geral, ou da grande unidade da igreja, como várias gerações. E isso tem sido um fato interessante nessa nossa geração, na atualidade, naquilo que estamos vivendo hoje. Por que eu estou trazendo esse assunto? Veja só, olha agora para a palavra do Senhor. Quando o Novo Testamento fala sobre igreja, a qual definição você acha que o Novo Testamento está se referindo? A primeira, segunda, terceira ou a quarta? A última, né? A última definição, né, é a que o Novo Testamento se refere. Ela usa justamente isso. E interessante é que a maioria de nós sabe que a igreja não é um edifício, a maioria de nós sabe que a igreja não é evento, mas muitos de nós estamos presos entre as definições 3 e 4. Da instituição CNPJ, igreja, com programas, objetivos, funcionários, um eclesiástico, e igreja, corpo de Cristo. E muitos de nós reagimos à igreja, instituição, e preferimos a igreja, corpo de Cristo. Ou seja, eu não preciso ser da Igreja Batista do Bacaxeri, mas eu me reúno com a galera da Igreja Batista do Bacaxeri. Parece incoerente, mas não é. E já já você vai saber o porquê. Mas é o que está acontecendo em muitos aqui. E isso traz um risco muito grande para a nossa igreja e para a nossa juventude, porque gera uma igreja com um futuro sem líderes, por causa da ausência deles no nosso meio, com esse entendimento de que a instituição, ela não é necessária. Olha só o que é que diz a palavra do Senhor. Quando você diz igreja, você quer dizer uma organização, muitas vezes. Você quer dizer líderes, orçamentos, programas. Algumas vezes queremos dizer comunidade de irmãos e irmãs, mas Paulo, ele continua não só a falar sobre o que é a igreja, como devemos nos portar, como é que é o corpo de Cristo. Paulo continua a destacar algumas outras coisas. Ele diz assim, olha uma palavra que ele traz, e é essa que eu gostaria de também afirmar para você hoje à noite. Esses líderes são dados por Cristo para equipar os santos. Ou seja, ele fala dessa igreja que tem liderança e fala que essa liderança foi dada por Deus para equipar os santos para um propósito, para um fim. Quem são esses santos? Nós, você e eu. Nós somos esses santos. Para fazer o quê? Fazer ministério. Fazer ministério. Aí vem outra palavra problemática, que muita gente não tem entendido o que é que significa ministério. E por causa disso, esse reino de Deus que nós clamamos para que ele venha sobre nós, ele não vem. Porque nós não entendemos o que é ministério. E ele se propaga somente em nosso coração e não na nossa sociedade ou no nosso círculo de convivência, porque nós não temos entendido o que é ministério verdadeiramente. Quando a gente ouve a palavra ministério, a gente vê uma definição que foi mutilada
na nossa cultura. O que é ministério? Quando eu e você ouvimos a palavra ministério, o que é que vem à mente? Quando o pastor fala em ministério, você pensa o quê? No trabalho da igreja. Esse é o trabalho que os pastores e os missionários fazem. É o que vem na nossa cabeça. É o trabalho da igreja. Esse que, eu não me meto nele. Por quê? Porque isso aí é para pastor, isso é para missionário, isso é para quem está no eclesiástico da igreja, obreiro, ministro, mas para mim não. Porque o nosso entendimento de ministério é diferente. Olha o versículo 12 do texto que você leu. Ele diz assim, quando lemos o 12, olha o 12. Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Quando a gente chama ministério, a gente pensa que os líderes, e o nosso entendimento deve ser esse, os líderes devem nos equipar. Equipar quem? Nós, o povo de Deus. Para quê? Para fazer o trabalho da igreja? Não, não é isso que Paulo está dizendo. Eu não estou aqui para ser equipado pela palavra de Deus para operar a câmera. Eu não estou aqui para ser equipado por Deus para tocar no teclado. Eu não estou aqui sendo preparado por líderes que Deus nos deu para estar ali na mídia, transmitindo via internet o que está rolando aqui agora. Por mais que tudo isso seja legal e faz parte, mas ministério não é isso. Isso é importante, mas não é isso. A palavra que Paulo está usando aqui não é essa. Paulo não estava falando de ministério como um trabalho na igreja. Paulo estava falando como ministério, definindo melhor talvez para você, é um ato de serviço a Deus. Um ato de serviço a Deus. Paulo realmente, olha, se você quer entender o que Paulo está dizendo, o que Paulo realmente está dizendo, volta para o versículo 10. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. Lembra do escopo da missão, do foco da missão de Jesus? Que ele pudesse ou possa reinar sobre todas as coisas. O objetivo final é que Cristo possa reinar sobre todas as coisas. E isso não vem fazendo o trabalho que nós chamamos de igreja, ou o ministério que nós entendemos que é o trabalho da igreja. O contexto, quando a gente olha sobre os líderes equipando os santos, está baseado nisso. A ideia aqui é, Cristo quer que seu governo seja estendido a todas as coisas. Ele quer que o governo dele seja estendido sobre todas as coisas. E como é que isso acontece? Isso acontece quando nós entendemos que existem líderes, e esses líderes cheios do poder de Deus são colocados sobre nós para que possam nos equipar, nos capacitar. Para quê? Para estender o governo de Deus. Dentro da igreja, instituição, não. Em todos os lugares. Essa é a parte que nós estamos deixando passar. Nós congregamos aqui para sermos treinados, preparados para podermos expandir o reino de Deus em todos os lugares, para podermos fazer cultura em todos os lugares. Nós estamos numa série muito legal aos domingos. Se você não está vindo, você está perdendo. Está muito boa. E em duas delas nós falamos um pouco sobre cultura. Sobre cultura. O que é a cultura? É o culto. Vem do culto. Daquilo que eu sou, daquilo que é o meu valor, daquilo que é o meu fazer, o meu operacionalizar, daquilo que eu faço, gera um comportamento por causa de um valor que tenho, e isso gera cultura. E essa cultura ela é repetida nas gerações. Ou seja, quando nós encontramos a Cristo, muda o quê? Muda os valores, muda a forma de pensar, muda o meu jeitão de ser. E o que acontece? O meu culto a Deus, que acontece em todos os lugares, gera uma nova cultura. E é isso que é importante para a gente. Quando nós pensamos em viver igreja,
e viver ministério é com o entendimento de que eu não preciso estar preso nessas 4 paredes, mas ela é importante para mim, na minha preparação. Por isso que Paulo também fala que ele sente por aqueles que deixam a comunhão dos santos, porque é nessa comunhão dos santos, e olha aqui, ó, não é comunhão com descrente, é na comunhão dos santos, que gera o lapidar, que gera o edificar, que gera o aparelhar do servo de Deus, para que ele possa gerar nova cultura na sociedade, por causa da nova forma de pensar que vem para você, com esse novo treinamento e capacitação que você recebe na palavra de Deus, por esses líderes que existem na igreja. Igreja, instituição. Muitos de nós queremos fugir. Eu estava falando com uma pessoa, e eu disse assim, e ela falou assim, pastor, eu não estou, você está em uma igreja? Não estou em igreja nenhuma. Ah, você não está em igreja nenhuma? Não. E você está onde? Não, eu estou me encontrando com um pessoalzinho e tal. Opa, é igreja? Né? E vocês se encontram aonde? Não, a gente se encontra numa casa. Eu digo, opa, tem um edifício ali, né? Sim, não, e como é que vocês fazem? Não, a gente faz uma cotinha ali e a gente paga a conta de luz, a conta de água. Eu digo, brother, isso é uma igreja, meu velho. Não tem como fugir disso. Nós somos muito hipócritas se dissermos que tem como separar esse negócio. Porque não tem como. A palavra do Senhor nos ensina justamente que a igreja, ela é a comunidade de pessoas redimidas e capacitadas por Deus. Por Deus, para que eu, sendo capacitado por Deus, possa, em atrito, em convivência com o meu irmão, gerar nele uma mudança de vida, para que ele possa também, trabalhando o seu dom, gerar em mim uma mudança de vida, e juntos nós construímos o quê? Nós construímos nova cultura, que nos leva a influenciar a sociedade com isso. Então o ministério é um ato de servir a Deus lá fora, não é aqui dentro. Aqui dentro eu facilito o processo de treinamento e capacitação do povo de Deus. Por isso que quando a gente fala aqui na nossa igreja, do sacerdócio de todos os santos, de que você e eu somos embaixadores, de que você e eu fomos chamados como ministros da reconciliação, esse é o objetivo maior, de levar você ao entendimento de que você precisa gerar nova cultura na nossa sociedade. Muita coisa está acontecendo aí, gente. E vocês têm visto a cultura de corrupção, a cultura da mentira, a cultura da promiscuidade, a cultura do jeitinho brasileiro e a cultura de tantas outras coisas que têm destruído aquilo que Deus, com tanto amor e carinho, entregou a sua vida para restaurar, que é o homem, a criação clímax do Senhor. O homem, criado à sua imagem e semelhança, e a cultura de Adão e Eva era justamente reprocriar essa cultura, essa semelhança ao nosso Deus, não só semelhança, a gente está falando de semelhança física, mas comportamental, e foi quebrado por causa do pecado. E hoje você e eu temos a responsabilidade de fazer o quê? De começar um processo de restauração onde estamos. E o ministério que nós temos começa onde? Onde nós estamos. Por isso que a gente fala que em todo lugar é o sentimento missiológico que temos, de que cada um de nós tem uma missão a ser cumprida. E galera, se a gente não começar a entender de que a gente não consegue separar essas duas coisas tão maravilhosas, sim, eu posso me referir à igreja como um evento que vai acontecer no domingo de manhã, às 10h45. Sim, eu posso me referir à igreja como a localização, o edifício, ali na Amazonas Souza Azevedo, número 134. Eu posso. Quando nós nos reunimos, precisa haver esse processo de capacitação, esse processo de lapidação, para que eu possa me tornar inteiro, pronto para gerar nova cultura na sociedade. O ministério não é o que fazemos na instituição igreja, mas o que fazemos para manifestar o reinado de Cristo no mundo.
Isso é ministério, isso é o que precisamos fazer. E muitas vezes nós até gastamos tempo na instituição igreja, no edifício igreja, e não tem problema com isso. Desde que nós entendamos que o nosso ministério está lá fora, está lá na escola, está na faculdade, está no trabalho, está na vizinhança, está na tua casa, talvez com os teus familiares. A igreja, nos dias de hoje, enfrenta desafios tremendos. A cultura na qual a sociedade está inserida é uma cultura que vem nos separar mais e mais daquilo que Deus tinha como plano perfeito lá no início. Nos separa cada vez mais. E o que eu estou falando aqui, gente, talvez é só entre tantos outros assuntos que precisa, talvez em algum momento, se tornar pauta daquilo que a gente trata aqui com a galera aos sábados. Talvez pauta naquilo que a gente trata no PGM, na célula. Nossa resposta a esses desafios não deve ser não, vamos gerar um novo programa. Não, vai ter um programa diferente, vamos armar isso aqui diferente. Vamos trazer os caras especialistas em marketing para ver o que é que está rolando aí de melhor, para melhorar o nosso processo aqui na igreja. Não é isso. Às vezes a gente aponta a igreja, a gente aponta o dedo para a cultura que está destruindo a sociedade, a gente aponta o dedo para a formação dentro da juventude. Não é de novos ministérios. O que nós precisamos é de alinhamento com a palavra de Deus. Porque quando nós alinhamos com a palavra de Deus, nós lembramos, olha aqui para mim, nós lembramos de algumas coisas muito importantes. Nós fomos chamados, separados para algo muito especial. E não só isso, antes disso nós fomos amados por Deus. Nós fomos redimidos por Deus. Foi dado a cada um de nós uma nova vida, um novo momento, uma nova identidade, para que pudéssemos ser igreja e que essa igreja gerasse ministério. Não aquele dentro, aquele fora. Para lembrar do nosso chamado, a gente precisa se apegar à palavra de Deus. Para a gente lembrar desse momento de redenção e nova vida e nova identidade, a gente precisa se apegar à palavra de Deus. Para a gente manifestar o amor de Deus lá fora, o reino de Deus lá fora, a gente precisa se apegar à palavra. Para não perdermos a esperança, a gente precisa se apegar à palavra. E saiba o seguinte, Cristo, ele continua sendo a cabeça da igreja. E a Bíblia nos ensina que as portas do inferno não prevalecerão contra ela, em nenhum momento. E ele se refere ao corpo de Cristo. Ele se refere a você. De que o inimigo, ele se rende àquele que está em nós. Ele já foi derrotado, já foi colocado no seu devido lugar. Muitas vezes o que falta somos nós, você e eu, nos apropriarmos daquilo que a palavra do Senhor nos ensina. Talvez porque não conhecemos, não nos apropriamos. Talvez por não entendermos, não nos apropriamos. Ou talvez porque até agora você tem dado ouvidos a outras coisas, tem buscado outras coisas, tem vivido outras coisas. E a tua passagem por igreja tem sido realmente aquela do sábado à noite, evento. Ou aquela do domingo de manhã, evento. Ou aquela da rua Amazonas de Souza Azevedo, 134, edifício. Mas não tem sido aquela do povo redimido, separado, lapidado, renovado por Deus. Eu queria que nós pudéssemos parar e refletir um pouco sobre o que é que nós estamos fazendo, verdadeiramente, para o nosso Deus, em termos de ministério. E aí o que eu falo não é esse ministério daqui de dentro, mas é a geração de uma nova cultura lá fora. Talvez hoje à noite você precisa gerar uma nova cultura em você.
entendendo realmente a quem você tem cultuado ultimamente. Talvez você nem saiba a quem você tem cultuado, porque tem tanta coisa no teu prato, e parece que tudo, ou a tudo, se é dado o mesmo valor, o mesmo nivelamento, o mesmo tom de causa. Parece que é tudo igual. E não é bem assim. Nós sabemos disso. Por isso que hoje à noite eu queria que você pensasse realmente o que é que significa igreja para você. E verdadeiramente, o que é que você tem feito com esse entendimento igreja? Ele tem te levado a reagir? Ou, sei mesmo, beleza. Passo lá na Amazônia de Souza Azevedo, 134. Eu passo lá às 10h45, às 20 horas, ou às 18h30, sei lá que horas você vem, para aquilo que você acha que é a igreja. Mas, meus queridos, se nós quisermos verdadeiramente causar e viver aquilo que Deus nos chamou para causarmos e vivermos, a gente tem que começar a pensar realmente, estou eu sendo igreja? Sou eu igreja? Tenho exercido o ministério para o qual fui chamado? Ou não? Olha o que o texto diz. Lá no início, ele fala, como prisioneiro no Senhor. Veja a colocação de Paulo. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Da vocação que receberam. De um plano, de uma estratégia, de um propósito que Deus entregou para você. E disse, este é o caminho. Por isso que ele diz, é um culto racional, gente. Não é só aquele negócio de coração, de arrepios e lágrimas. Mas é um culto racional, como fala lá Romanos 12, 1 e 2. Por isso que a gente não se conforma, mas transforma. Porque nós estamos gerando novo culto, gerando novos valores, gerando nova cultura. Alguns perguntam, é saudável mudar a cultura? Óbvio que é. Desde que seja aquela pautada na palavra de Deus. É a geração da cultura, do novo comportamento, dos novos valores, da nova forma de pensar. Como é que você está com o Senhor hoje? E como é que está o teu coração nisso tudo? Gostaria de orar com você, orar por isso, orar por aquilo que a palavra do Senhor tem nos ensinado. A cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. E é isso que Ele quer, dar dons aos homens. Para quê? A fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade atingindo a medida da plenitude de Cristo. Sejamos como Cristo. Sejamos como Cristo. Por quê? Porque Ele quer que nós enchamos tudo com a sua glória. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. Encher todas as coisas.